Obrigado, Cláudio. Bom dia a todas e todos. Como todos já perceberam, foi noticiado pela manhã, hoje foi deflagrada uma operação do GAECO em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que busca basicamente desarticular uma organização criminosa com fraudes em licitações e envolvimento com o primeiro comando da capital. Foram envolvidos 27 promotores, diversos servidores, além de um efetivo bastante significativo da Polícia Militar. As diligências ainda estão em curso, o processo corre em segredo de justiça, a investigação ainda prossegue. Então, algumas informações que a gente vai ter são as informações que já se tornaram públicas, que os senhores já tiveram acesso, e algumas respostas que a gente pode dar sem individualizar alvos ou especificar muito para além do que consta da investigação, que são as fraudes. Em resumo, são algumas empresas investigadas, ou em nome de pessoas associadas ao primeiro comando da capital, ou em nome de laranjas, às vezes funcionários de algumas dessas empresas, que concorriam e simulavam competição em licitações de câmaras e prefeituras e também do Estado de São Paulo. Basicamente, prestação de serviços de facilities, ou seja, mão de obra com limpeza, postos de fiscalização e controle. O coronel vai dar mais atualizações para os senhores do que foi efetivamente apreendido e o que a gente ainda não computou. Bom dia, senhoras e senhores. Como o doutor Yuri já comentou, né, é uma operação que tem início com o monitoramento de alvos ligados ao primeiro comando da capital, alvos que já vinham sendo acompanhados há alguns meses, e esse monitoramento levou à identificação de um esquema de fraude em licitações públicas, com a participação de empresas laranjas, né, em nome de laranjas, justamente esquema liderado por pessoas ligadas a essa facção, primeiro comando da capital. A partir então dessas informações, verificou-se a participação, o envolvimento de alguns funcionários públicos. Nós temos 3 vereadores que foram presos em cumprimento de mandado de prisão nesta data, e mais um também que foi objeto de mandado de busca. Nós temos a participação de outros funcionários públicos, seja de prefeituras, incluindo aí prefeitura da capital, algumas da Grande São Paulo, Guarulhos, região de Mogi, Santos, entre outras. E participação, então, desses funcionários e alguns vereadores nesse esquema. O objetivo era, a partir do controle de empresas, direcionar o resultado de licitações, especialmente na área da limpeza. Gostaria de ressaltar aqui, mais uma vez, a importância da parceria da Polícia Militar com o Ministério Público, que vem trazendo ótimos resultados na desarticulação de criminosos, especialmente aí do crime organizado, né, de quadrilhas e de gangues, especialmente de organizações criminosas. Agradecer aos colegas do Ministério Público por essa parceria. E é prioridade absoluta da Polícia Militar o combate ao crime organizado, porque em torno do crime organizado gravitam diversos outros crimes. O crime comum sobrevive ou é alimentado pelo recurso do crime organizado. Então, essa atuação, esse monitoramento da Polícia Militar continua, até porque o interesse em combater o crime organizado é o máximo possível, com todo o apoio, com toda a estrutura que nós temos e os parceiros que nos auxiliam nesse trabalho. Obrigado. Doutor, são quantos presos e quem são os presos? Quer especificar os números primeiro gerais? Nós temos... essa operação tinha 15 alvos, inicialmente, 15 alvos de mandados de prisão. Desses 15 mandados, 13 foram cumpridos. Nós temos 2 pessoas que estão foragidas, mas a prisão dessas 2 pessoas também é questão de tempo. Eram 42 mandados de busca, todos eles cumpridos. Desses mandados de busca, nós temos como resultado, além, evidentemente, do material apreendido na busca de indícios,
4 armas de fogo apreendidas, isso acaba sendo um efeito colateral, né? Munições, um número grande aí de munições de diversos calibres, 22 celulares, 22 notebooks, 3,5 milhões de reais em cheques e algo em torno aí de 600 mil reais em espécie, além de 8.700 dólares. A operação ainda está em andamento, então esse número ainda é um balanço parcial. Ao final das ações no dia de hoje, nós passaremos um balanço final, conforme fecharmos aqui com o Ministério Público. Sobre... Que o senhor detalhasse para a gente só como funcionava esse esquema e, sobretudo, acho que a participação desses vereadores e desses funcionários públicos. Eles recebiam uma espécie de propina. Qual que era a participação, né, ou então a facilitação desses agentes públicos, de certa forma, em parceria com esses criminosos? Uma informação importante só sobre as prisões, são prisões temporárias de 5 dias, alguns questionaram a denúncia, o processo vai correr, tem investigação ainda em curso, precisa ser feita toda a análise dessa documentação, então não existe uma denúncia ainda, essa prisão é processual, ela dura por 5 dias, ao final desses prazos ela pode ser prorrogada e convertida posteriormente em prisão preventiva, cautelares diversas da prisão e ou liberdade, a depender do alvo e da decisão do Poder Judiciário. Sobre as temporárias, elas servem precisamente para viabilizar a investigação, por um risco à investigação. O que temos são 3 núcleos bem distintos: empresários e funcionários das empresas que atuavam na parte operacional, com uma liderança vinculada à facção criminosa, os advogados que atuavam para essa operação e os agentes políticos e servidores públicos que facilitavam o serviço mediante contraprestação, ou seja, mediante indícios de propina, para favorecer tais empresas no âmbito público. Antes da próxima pergunta, passar a palavra para o doutor Frederico, depois para a doutora Flávia. Obrigado, Cláudio. Muito na linha do que o Yuri comentou, eu acho que tanto a operação de hoje quanto a operação da semana passada, elas deixam bem claro que, hoje em dia, se pensar nessa facção criminosa como atrelada unicamente ao tráfico de drogas, ao crime de roubo, ou esses crimes ditos violentos, de longe não mais corresponde à verdade. O que essas operações deixam muito claro é que há uma sofisticação na atividade dessa organização criminosa, que demanda de nossa parte também uma articulação maior de transmissão de informações, de atuação conjunta, porque eu acho que somente assim a gente vai conseguir, de fato, combater essa organização. Doutor Frederico, como é que... Só num gancho do doutor Frederico, né, acho que o grande objetivo, no momento, é a asfixia financeira dessas organizações criminosas. Estamos trabalhando fortemente para conseguir atingir o aspecto financeiro para enfraquecer o crime a partir da asfixia financeira efetivamente. Doutora Flávia, por favor. Bom dia a todas e todos. Também faço aqui um agradecimento à Polícia Militar do Estado de São Paulo, à pessoa do Coronel, uma parceria muito importante para que a gente atue de forma cada vez mais eficaz, integrada e com muita inteligência para atingir esses objetivos que são tão importantes para a nossa sociedade. Pegando o gancho do que o Coronel disse, só para esclarecer para os senhores que aqui nós estamos tratando de uma organização criminosa que atua ali em parceria, favorecendo a facção, em 3 eixos. A prática desses crimes de fraude em licitações, que é a organização formada para a prática desses crimes. Paralelamente, nós temos a prática dos crimes de corrupção, com o envolvimento dos agentes públicos, que recebem parte de valor para facilitar, auxiliar, favorecer as contratações dessas pessoas que compõem a organização criminosa e constituem essas pessoas jurídicas, essas sociedades empresárias, também para a lavagem de dinheiro. Então, são 3 eixos que se interligam: lavagem de dinheiro, organização criminosa e a corrupção dos agentes públicos, que é exatamente a essência do que essas organizações criminosas precisam para ampliar a sua atuação, para fortalecer as suas atividades ilícitas. Então, sempre contam com esses 2 eixos, tanto a corrupção de agente estatal como a lavagem de
capitais. O doutor Yuri vai dar mais esclarecimentos aos senhores aqui do que for possível, ressaltando, mais uma vez, que a investigação está em andamento. Nós temos aí uma medida de cunho investigatório mesmo, que é a prisão temporária, as buscas, né, a apreensão, e haverá análise de tudo isso. Posteriormente, em caso de deflagração de ação penal, nós podemos acrescentar novos esclarecimentos em relação a esses fatos. Obrigada. Detalhar um pouco, citar um exemplo, como funcionava, para a gente entender direitinho como é que funcionava. O senhor falou de licitação de limpeza, era só limpeza, que outros contratos estavam feitos? Em especial, contratos de limpeza e o que as prefeituras usualmente chamam de postos de fiscalização, que seria uma espécie de vigilância em órgãos públicos. Mas a verdade é que as empresas atuam em um sem número de licitações naquelas prefeituras que eles têm uma facilidade comprada por indícios de corrupção que foram levantados até agora. O que fica bem claro, pelo simples começo da investigação, é que algumas empresas são associadas até por documentos checáveis publicamente. Cadastros de funcionários, alternância de funcionários em certames. Então, na prefeitura A, determinados funcionários, na prefeitura B, esses mesmos funcionários representando outras empresas do mesmo grupo. E aí eles simulavam essa competição. Com a continuidade das investigações, a gente apurou que isso era bastante robusto, não só com empresas deles, mas também com o que eles chamam de empresas parceiras, que atuavam para frustrar. No âmbito público, não necessariamente em todas essas prefeituras existia indicativos de corrupção. Isso ainda está sendo apurado. Em determinadas prefeituras existia apenas o conluio, o cartel entre as empresas. Funcionários públicos, em outras, porém, estão bem associados à organização, interessados e, consequentemente, recebiam remuneração por isso. Alguns funcionários públicos, advogados e empresários. E quais cidades, doutor? Quais cidades são essas duas pessoas? Que duas? Não, tem três cidades. Ah. Não, os três são de quais cidades? Eu vou citar as cidades todas. Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Guararema, Poá, Itatiba, Santos, Guarujá, Sorocaba, Buri, Cubatão e Santa Isabel e Arujá. São as principais. Não tem empresas de todas as... Arujá. Itatiba também. E Itatiba. Em todas essas cidades tinham buscas e em todas essas cidades tem contratos, seja no Poder Legislativo, seja no Poder Executivo. Eles também têm contratos com alguns órgãos públicos no estado de São Paulo. Yuri, o senhor disse que o objetivo, obviamente, assim como o coronel nos trouxe, é sufocar o crime organizado. Entre as pessoas que foram presas, a gente está falando de um dos advogados, ou que já trabalhou com um dos maiores narcotraficantes aqui do Brasil, que é o André do Rep. Eu queria que o senhor trouxesse essa informação da importância do avanço dessas investigações e que o senhor explicasse também a complexidade dessas ações, porque o senhor disse que tem vereadores, funcionários públicos e também advogados que atuam para o crime organizado. Um desses advogados é o Tupinambá, que era advogado do André do Rep. Qual que é a importância desse golpe também na família? Eu não vou especificar alvos, mas, no caso, o alvo que o senhor está citando, o investigado, ele não foi preso pela questão profissional dele como advogado. O envolvimento dele apurado até então é como servidor comissionado da Câmara de Cubatão. Doutor Yuri, por favor, a gente está com uma transmissão ao vivo aqui na Rádio CBN. Semana passada a gente teve uma operação muito grande do Ministério Público aqui na capital paulista, visando duas empresas de ônibus. Também com participação do PCC, a gente pode fazer uma relação, que é a facção criminosa ali atuando em serviços públicos. Essa operação de hoje tem alguma relação, algum cruzamento de informações? Não, essa investigação é absolutamente distinta. O núcleo de atuação, pelo menos ao longo do que se foi apurado até agora, é totalmente distinto, mas como aqueles que tiveram aqui na semana passada na operação com relação às empresas de ônibus, o primeiro comando da capital tem diversificado sua atuação, complexificado sua atuação em diversos ramos, inclusive no ramo público. Lincoln Gaquia, promotor de justiça absolutamente expert no assunto, veio aqui semana passada e disse sobre a questão da máfia, e
influência do primeiro comando da capital dentro das prefeituras e afins. Então, acho que demonstra que, exatamente o que ele disse semana passada, a facção está bastante influenciando os rumos de contratações públicas. Esses 3 vereadores foram detidos. Não teve buscas aqui na capital de São Paulo. Por que esses 3 vereadores foram detidos e há outras cidades também com participação de agente público? Por que justo esses 3 e qual que é a participação exata desses 3? Isso implicaria eu entrar muito na identificação de alvos, eu não vou fazê-lo. O que eu posso dizer é que a prisão temporária se justifica excepcionalmente na legislação exatamente para preservar uma investigação e assegurar que essa investigação ocorra. Inclusive, o prazo é bastante exíguo, 5 dias por conta disso. Podem ser prorrogados ao final, então aqueles que estão presos teriam, sob o fundamento da lei, algum obstáculo, poderiam causar algum obstáculo à investigação, o que não significa que outros agentes públicos serão excluídos em eventual denúncia, em eventuais outras medidas do Ministério Público. No que foi levantado até agora, eles recebiam valores para favorecer as empresas nas prefeituras e câmaras. Até agora, o que a gente tem levantado é que esses valores podiam ser pagos em dinheiro, às vezes em PIX, às vezes por interposta pessoa, às vezes até diretamente, sem qualquer constrangimento. Qual é esse valor? Dá para estimar quanto foi o prejuízo das prefeituras, quanto isso movimentou? Só a principal das empresas do grupo movimentou nos últimos anos em contratos públicos, que consiste na principal atividade da empresa, mais de 200 milhões. Considerando aquelas licitações em que as pessoas simulam competição, ou seja, os contratos são nulos, por si esses valores são ilícitos. Obviamente, houve alguma prestação de serviço, houve efetivamente pagamento a funcionários, mas esses valores foram desviados e poderiam talvez ter sido melhor contratados pela administração, houvesse licitação. Tem mais de uma. Quantas empresas estão envolvidas? Para a principal, teriam movimentado 200 milhões. Né? Tem quantas ali? Você falou de limpeza, quantas outras? Nós fizemos buscas em 8 empresas, o que não significa que a investigação se atenha a elas. Começou a partir de uma suposta irregularidade na prefeitura de Guarulhos. Desde quando esse grupo A atuação comercial das empresas a partir de 2009. Contratos que há simulação de competição pelos indicativos que nós já levantamos, ao menos nos últimos 5 anos, existem. Mas a investigação não é esse tempo. Não, a investigação é recente, começou no ano passado. Esse contrato de Guarulhos é sobre o quê? Desculpa, é sobre uma empresa específica? Exatamente, limpeza. Todos os contratos envolvem esse tipo de contratação. Existem contratos com o governo do Estado também ou só com Tem um contrato com o governo de São Paulo que ainda está sob análise se existia alguma fraude ou não. Doutor, 2 perguntas aqui. Só o PCC auferia com esses contratos, qual que é o objetivo? Lavar dinheiro unicamente ou auferir também recursos? E a segunda, tem havido talvez uma mudança na estratégia de asfixiar mais financeiramente a atuação da facção ou isso tem sido a tônica dos últimos anos? Com relação ao primeiro comando capital, o relacionamento se dá por 2 formas. Alguns membros da facção são responsáveis por titulares de algumas empresas, de fato, ou no papel, ou seja, por laranjas ou efetivamente constando do capital social das respectivas empresas. E, em outros momentos, nós levantamos que a facção delibera sobre a sorte de determinados contratos. Quando há divergência entre essas empresas, compete ao crime decidir eventual divergência entre eles, e não o que seria padrão, que seria a submissão, por exemplo, ao Poder Judiciário, uma demanda judicial. Mas o objetivo de lavar dinheiro ou de... Obter dinheiro. Lavagem de dinheiro também existe, mas nesses contratos em específico, eles obtêm contratos públicos de valores bastante vultosos. E há quanto tempo esses vereadores agem dessa forma? Sobre a questão da atuação, acho que todos podem responder aqui por mim. Seguimos rigorosamente a mesma atuação do GAECO de São Paulo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A repetição de ocorrências na mesma semana, praticamente, do mesmo tópico, demonstra que é uma atuação, ainda que por núcleos distintos do GAECO ou por unidades distintas do Ministério Público, no mesmo sentido. Doutor, acha confirmar o número de presos? São 13 mesmo? 13 presos. E os 2 foragidos são políticos, já para dizer que
Para preservar, a gente vai Até fechar para isso. preservar a investigação, né? Promotor, tem agente público da Prefeitura de São Paulo sendo investigado? Ainda não consta nenhuma informação sobre a Prefeitura de São Paulo nesses autos envolvendo essas empresas. Doutor, na operação Fim da Linha, existia uma capitalização do PCC nas empresas de ônibus. Nesses casos que os senhores estão investigando, o PCC também fazia capitalização e recebia o dinheiro branco, o limpo, quer dizer, em forma de dividendos ou não? Não é possível afirmar isso ainda do que há dos autos. Deixa eu só esclarecer, os presos foram apresentados na delegacia local para cumprimento do mandado de prisão. Alguns tiveram também que ser lavrado flagrante em razão da apreensão de armas e munições de forma irregular e ilegal. Então, cada um foi encaminhado para a delegacia da cidade para também dar agilidade aí ao cumprimento da ordem de prisão. Doutor, dá para detalhar um pouco como que o PCC fazia essa escolha das empresas que iam ganhar a licitação? Não, isso envolve abrir a investigação no momento que não é conveniente. Algum dos prefeitos foram permanentes? Ainda não há nada, porque, inclusive, se houvesse indicação de prefeitos, a deliberação teria que subir para o Tribunal de Justiça. Não tem absolutamente referência a nenhum agente político, a não ser esses que já foram indicados. Pode ser que, na análise eventual de todo o material apreendido, surjam outros particulares e servidores na investigação. Alguma relação de mulheres? Ainda absolutamente é muito precoce. A gente está com a investigação. Enquanto a gente está aqui, tem cumprimento que ainda está sendo cumprido. Vocês estimaram quando o PCC conseguiu obter de recursos durante esse período em que atuou com esse esquema? Pelo menos esses 200 milhões a partir desses contratos só dessa principal empresa. Você sabe há quanto tempo, doutor, quanto tempo os vereadores estavam agindo dessa forma? Na investigação, o que a gente tem é esse lapso dos últimos 5 anos. Pessoal, não tem nada, nenhum contrato, então, da Prefeitura de São Paulo? Não. Nenhum mandado de busca, apreensão, nada? Não. Doutor, você pode, por favor, detalhar um pouquinho mais como é que está o trabalho em Guarulhos, que é a segunda maior cidade daqui? A demanda em Guarulhos é um procedimento licitatório em específico que uma das empresas está investigada e eles repetiu com as empresas tentando frustrar o caráter competitivo e aí a demanda da investigação é exatamente apurar se eles tentaram sem interveniência de funcionários públicos, com a interveniência de funcionários públicos, ou se foi percebida a fraude, por isso eles não foram consagrados no contrato público de Guarulhos. Negativo. As empresas foram autuadas, as prefeituras foram avisadas e os contratos continuam válidos, vocês sabem como? As prefeituras não podem ser avisadas porque isso implica frustrar a nossa diligência. A partir de agora, as medidas respectivas, essa investigação implica num sem número de processos, porque cada uma dessas fraudes precisa ser apurada, cada uma dessas licitações precisa ser analisada. Então, a partir de agora que sim, as prefeituras serão efetivamente notificadas e aí elas vão ter a opção, efetivamente, de administrativamente ou aguardar a movimentação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Doutor, é preciso fazer alguma mudança nas licitações, porque a gente está vendo que isso está ficando comum, né? Como evitar que o crime organizado assuma esse papel? Isso envolve uma questão política que, sinceramente, não compete a nós aqui. A nossa função a lei de licitações é nova, a lei de licitações nova, que a partir de agora está vigente, ela já suprime um dos mecanismos bem comuns de fraude em licitações, em especial em cidades pequenas do Estado, que é o Euroconvite, mas a gente precisa caminhar muito em compliance em prefeituras, órgãos públicos e afins. Doutor, investigação sobre as informações que tem até agora, esses 3 vereadores que foram presos, qual era a natureza da relação deles com a facção? Eles eram membros, eles eram parceiros, entre aspas, qual era a natureza? Importante. Não existe, até o momento, indicação de vínculo dos vereadores ou dos agentes políticos com a facção criminosa. Há o vínculo das empresas com o PCC. Os agentes públicos, essa vai ser uma análise segunda a partir do que a gente aprendeu hoje. Não vamos especificar isso. Não temos como especificar nesse momento. Não temos nenhum elemento que caia no âmbito eleitoral e indique qualquer gênero de indicativo em relação a um político ou outro.
O que se tem, sim, é a própria organização criminosa comemorando o acesso, quando tem o acesso a determinado funcionário ou servidor da prefeitura, que permite essa facilitação no âmbito dos órgãos. Doutor Yuri, só para entender uma coisa, o senhor falou de 8 empresas investigadas, são 42 endereços de mandado de busca que 8 empresas que a gente fez buscas. São mais empresas investigadas. São muitas cidades que o senhor falou, essas empresas em diversas sedes? Diversas sedes, em especial no Alto Tietê do estado. São 8 Região de empresas, Mogi das quantas Cruzes. sedes? São 20 endereços relacionados a 8 empresas? Não. Nós fizemos buscas em 8 endereços de pessoas jurídicas. Não necessariamente eram 8 empresas distintas. Pode ser que no mesmo endereço deste havia mais de uma empresa. Aliás, é exatamente o que acontece. Doutor Yuri, com relação à propina e esses benefícios que esses vereadores recebiam, eu queria que o senhor detalhasse, se possível, se foi mais de uma vez que esses vereadores conseguiram receber, facilitaram o acesso dessas empresas, e mais ou menos qual é o valor recebido por esses vereadores, se é que a gente pode chegar, né? Porque o senhor disse que só uma empresa conseguiu completar algo em torno de R$200 milhões. Acredito eu que o valor recebido por essa facilitação também deva ser algo. Dá para estimar? Eu não vou especificar, porque isso implicaria especificar elementos efetivamente da investigação que ainda precisa seguir e ser aprofundada. Mas, em alguns elementos já colhidos, indicam que havia um percentual variável, não dá para afirmar qual seria esse percentual sobre os contratos públicos firmados com essas empresas. Só para detalhar a pergunta que a colega fez aqui, nós fizemos as buscas em 11 prédios públicos, envolvendo prefeituras, 6 prefeituras e 4 prédios de Câmara Municipal, 10 conjuntos comerciais e 21 residências. Então, são 11 prédios públicos. Aí, desses 11 prédios públicos, nós temos pelo menos 6 prefeituras e 5 câmaras municipais, conjuntos comerciais, 10 conjuntos comerciais e 21 residências. Vamos para a reta final agora, meus amigos. Tá bom? As últimas perguntas, que eles têm outros compromissos, evidentemente. Alguém mais tem perguntas? Só rapidamente aqui, o grupo, esse esquema tem ligação direta com uma alta liderança da profissão? Isso envolve aspectos da investigação, mas um dos investigados já foi processado por integrar a facção criminosa, inclusive por associar-se a órgãos públicos em contratos escusos. Então, há, sim, relacionamento deles com liderança da facção criminosa. Qual a Secretaria do Governo do Estado que tem contato com essa política de segurança? Não vou te informar esse contrato. Senhores, muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigada, bom trabalho. bom trabalho. Só avisando,